Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. O meu namoro com o Daniel já durava 1 ano e meio. E apesar de nem ser tanto tempo assim, eu não tinha dúvida de que era do lado dele que eu queria envelhecer, passar o resto da vida. Eu sempre fui muito romântica, sempre pensei naquela... Para muitos é quimera, né? Para muitos é uma coisa assim do outro mundo, mas eu sempre sonhei com aquele amor para a vida toda. Ele era o homem que eu sonhava para mim. Queria casar, ter filhos, formar família. Eu queria o pacote completo. Um dia lembro que eu estava em casa sozinha, assistindo filme, uma comédia romântica, e tinha uma cena em que a moça pedia a mão do namorado em casamento. Porque o cara era assim meio devagar. Sabe aquele cara meio enrolado? Não tomava atitude? Sabe, eu vi aquela cena e fiquei imaginando. Bem que eu podia criar coragem em fazer uma loucura dessas. Imagine, comprar as alianças, reunir a família, preparar um jantar e pedir a mão do Daniel. Por que não? Fiquei ali imaginando qual seria a reação dele. Claro que todo mundo ia ficar surpreso, no mínimo, né? E tudo assim, sem ele saber de nada. Só que... de que jeito que eu ia chamar a família dele? Sendo que todo mundo da família dele era do interior do estado de Minas Gerais. Aliás, eu nem conhecia ninguém do lado dele. Só para se ter uma ideia, só tinha visto foto. Nunca tinha conversado nem por telefone com o pai, com a mãe ou com uma das irmãs. O Daniel tinha vindo embora aqui para Curitiba não fazia muito tempo. 3 ou 4 anos no máximo. Veio com a cara e a coragem, porque não tinha nenhum conhecido, nenhum amigo aqui. E a gente acabou se conhecendo por acaso. Eu tinha ido com uma amiga numa loja ali no centro, e ele também estava na loja. Nossos olhares se encontraram, aí ele se aproximou, perguntou meu nome, ficou ali rodeando, puxando assunto. Eu gostei dele de saída, sabe? Além de bonito, muito simpático. Sabe que era pessoa cativante? Nem pensei 2 vezes quando ele pediu o número do meu telefone. Já naquela mesma semana, a gente começou a se falar. Depois marcamos um encontro, já rolou beijo e desde então nunca mais a gente desgrudou. Só que por conta do trabalho dele, a gente se via pouco. Bem menos do que eu gostaria. Mesmo assim, fui me encantando mais e mais à medida que íamos nos conhecendo. Ele trabalhava como segurança num condomínio bem chique e morava num pensionato perto de uma faculdade. Olha, esse pensionato, inclusive, era exclusivo para homens. Não era permitida a entrada de mulher. De modo que eu nem sabia onde ficava o lugar. Tinha final de semana que a gente nem se via, porque ele estava de serviço. Aí ficava difícil, cansativo, né? Eu sentia muita falta. Morria de saudade dele, mas que solução? Era o trabalho dele. Eu vivia conversando com ele sobre meu sonho de casar na igreja. Ter um monte de filhos, ter família. E sempre que tocava no assunto, ele me olhava, esboçava assim um sorrisinho, mas não falava nada. Por isso que eu fiquei com aquela ideia na cabeça, né? Fazer uma surpresa para ele. Será que ele ia gostar? Será que aceitaria meu pedido de casamento? Embora eu saiba que não é comum, né? A mulher tomar essa iniciativa. Bom, o cara do filme, pelo menos, gostou. Tanto que aceitou o pedido. Depois até se casou com a moça. Mas a gente sabe, né, que filme é uma coisa, a vida real já é outra. Enfim, um dia assim como quem não quer nada, eu perguntei pra ele. Escuta, Daniel, quando que teus pais vêm pra cá pra gente se conhecer? Meus pais?
Acho meio difícil disso acontecer, viu? Mas por que você quer saber? Ah, por nada, né? É que eu queria tanto conhecer minha sogra, meu sogro, os seus irmãos. Calma. Um dia eu te levo lá para você conhecer todo mundo. Sabe, era sempre depois. Era sempre um dia. Eu queria, na verdade, que os pais dele estivessem aqui, presentes. Caso eu realmente levasse adiante aquela ideia de pedi-lo em casamento. Em resumo, fui preparando tudo com calma, inclusive tirei a medida do dedo dele, assim sem dar muito na vista. Depois fui até a loja, encomendei as alianças, inclusive pedi para gravar os nossos nomes. A única que sabia dessa minha ideia maluca era minha mãe. Só tinha contado para ela. Até porque foi ela que me ajudou em tudo. Preparamos um jantar ali em casa mesmo. Vi com ele quando que seria a sua folga seguinte. Nem meu pai sabia de nada, só minha mãe. Imagine a surpresa do pessoal quando, um pouco antes do jantar, pedi a atenção de todo mundo e fiz o pedido. Pedido que eu reconheço muito raro. Olha, eu acho que, afora aquela menina do filme e eu, se tiver mais duas moças, duas mulheres que pediram um noivo em casamento, é muito. Sinceramente, aqui perto, por exemplo, entre as pessoas que eu conheço, eu nunca ouvi falar disso. Vi no filme e apliquei. Olha, e eu fiz com tanto esmero aquele pedido que cheguei a me ajoelhar na frente do Daniel com o porta-joias com as alianças dentro. Coitado, ficou tão sem graça. Bom, eu já imaginava que ele fica, até porque foi surpresa, né? Eu via na cara dele que ele realmente nunca esperava por aquilo. Depois, inclusive, ele falou: Ô, Cristiane, por que você não conversou comigo antes? Essas coisas a gente precisa conversar. Nossa, amor, até parece que você não gostou. Ah, não é isso, é que, sabe, não estava preparado, né? Olha, apesar de tudo, de um certo constrangimento que rolou, o noivado acabou acontecendo. Ele colocou a aliança no meu dedo, depois eu fiz o mesmo, aí selamos a cerimônia com um beijo apaixonado. No fim, tudo terminou bem, apesar de eu ter notado que ele ficou meio quieto depois, meio pensativo. Talvez por conta da surpresa, né? Depois que ficamos a sós, eu fui lá, inclusive, e perguntei para ele: tá tudo bem mesmo, Daniel? Sei lá, tô com a impressão de que você não ficou muito feliz. Imagina, Cris, tem nada a ver. É que eu não imaginava que você fosse fazer isso, né? Aliás, tô digerindo até agora. Bom, agora pelo menos a gente tá noivo, né? Ele ficou realmente muito sem jeito. Eu notei, tanto que ele falou aquilo, ergueu a mão e ficou alisando a aliança. Olha, foi um dia feliz, um dia muito especial para mim, e tenho certeza que para ele também. Pedi que ele depois ligasse para a família dele, para a mãe de preferência, e que contasse do nosso noivado. Mas ele falou que ligaria depois. De qualquer maneira, fomos tocando a vida, levando o nosso namoro. Quer dizer, agora, nosso noivado, né? Nos vendo nos dias que ele tinha folga, que não eram muitos. Acho que nem preciso dizer que depois do nosso noivado, meu assunto predileto era o nosso casamento, porque uma coisa vem atrás da outra, né? Para ser bem sincero, eu até seria capaz de abrir mão do meu sonho de casar na igreja. Assim poderíamos casar apenas no cartório. Tudo que eu queria era morar com ele, era viver a nossa vida como marido e mulher. Acordar todos os dias a seu lado, esperá-lo de banho tomado, cheirosa, com a comida na mesa. Sabe aquele sonho de mulher apaixonada?
O fato é que depois que ficamos noivos, eu vivia falando: amorzinho, vamos alugar um canto só pra gente? Você não precisa ficar morando naquele pensionato. Imagine, nem me levar lá você pode. Ou então, sei lá, no começo, a gente podia continuar morando aqui mesmo, na casa dos meus pais, no meu quarto. Sempre que eu tocava no assunto, ele respondia com a sua frase favorita: calma, Cris, vamos devagar. Não precisa ser tudo assim, no afogadilho. A gente tem tempo. A verdade é que ele evitava aquele assunto. Eu sentia, pelo jeito. Se o nosso namoro tinha durado mais de 1 ano e meio, nosso noivado ia seguir no mesmo ritmo. Eu, inclusive, pedi que ele fizesse uma chamada de vídeo lá para a mãe dele, porque queria, sabe, conversar com ela um pouquinho, conhecê-la, mesmo que fosse daquele modo. Mas ele ficou desconversando e nada. Depois que ele foi embora, fui lá falar com a minha mãe. Contei para ela que o Daniel me parecia meio desinteressado, não gostava muito de falar do nosso casamento. E ela então me falou uma coisa que me deixou muito pensativa. Olha, Cristiane, eu nunca te falei nada, mas acho tão esquisito. Você ainda não conheceu o pai e a mãe desse rapaz? Nem por telefone você falou com eles? Pois é, mãe. Mas é que eles moram tão longe. E por conta do serviço do Daniel, fica difícil, né? Tirar uns dias pra gente viajar pra lá. Eu sei. Mas não é só isso. Às vezes, eu acho esse moço muito cheio de mistério. Parece que tem coisa que ele não gosta nem de conversar com a gente. Nem com você ele conversa. Tá sempre cheio de segredo. Sei lá. Ai, mãe, também não é assim, né? Daniel não tem segredo nenhum comigo, imagina. Eu espero que não tenha mesmo, filho. Olha, se o que a minha mãe queria, e é claro que não era, né? Claro que não era. Mas se fosse colocar minhoca na minha cabeça, conseguiu. A impressão que me deu foi até de que ela sabia de alguma coisa, pelo jeito como ela falou, ou pelo menos desconfiava. De todo modo, apesar de ter ficado meio pensativa, deixei o assunto para lá. E assim, fomos levando o nosso relacionamento até que um dia, ele chegou em casa sem aliança. Ele nem tinha notado que estava sem. Eu, naturalmente, cobrei, né? Ué, Daniel, cadê a aliança? Ele olhou assim para a mão e levou um susto. Nossa, acho que tirei para tomar banho e esqueci lá no banheiro. Esqueceu? E não tem perigo de alguém achar e pegar? Ele não respondeu em palavras. Só fez uma cara, assim, dando a entender que podia. Ele continuava morando naquele pensionato. O banheiro era compartilhado, de modo que, muito provavelmente, alguém devia ter achado a aliança. Se fosse uma pessoa honesta, perguntaria de quem era e devolver. Mas e se não fosse? Olha, eu fiquei muito zangada com ele. Convenhamos, né? Ele não podia ser tão descuidado. E aquilo que eu tanto temia, adivinha, acabou acontecendo. Depois que ele voltou lá para o pensionato, me ligou para contar que a aliança tinha mesmo sumido. Alguém devia ter encontrado e ficado com ela. Era uma aliança banhada a ouro. A pessoa que encontrou podia inclusive vender, ganhar algum dinheiro. Não muito, mas enfim. Puxa vida, fiquei tão aborrecida com aquilo. Era a aliança do nosso noivado. Mesmo que a gente comprasse outra, não era a mesma coisa. Mas enfim, fiquei de volta à loja para encomendar mais uma. Só que por uma questão financeira, fui protelando aquela nova compra. Até que perto de completarmos 4 meses de noivado, num sábado, saí do serviço, meio-dia, e fui para casa. Naquele dia, o Daniel estava de trabalho. Eu já sabia, inclusive, de antemão, que a gente não ia se ver. E a minha ideia
era de ficar em casa mesmo. Só que quando cheguei, meus pais estavam me esperando para conversar comigo. O detalhe é que a minha tia, irmã da minha mãe, também estava ali. E os três estavam com a cara mais esquisita do mundo. Assim que entrei pela porta, a mãe falou, assim bem sério: senta aí, Cris. A gente tem um assunto para conversar com você. Nossa, gente, o que houve? Que cara é essa? Eu senti desde o começo que tinha alguma coisa e que não era uma coisa boa, pela cara que eles estavam fazendo. Minha mãe perguntou se eu tinha conversado com o meu noivo naquele dia. Falei que sim. Tínhamos trocado mensagem de manhã. Eu ainda quis saber por que ela estava perguntando aquilo. Só que em vez de responder, ela se virou para minha tia e falou: conta para ela, Sandra, que foi que você viu no centro hoje. A minha tia então se virou para mim e, fazendo aquela cara de pena, balbuciou a notícia. Ai, Cris, eu não queria ser eu a te dar, sabe, essa informação. Na verdade, eu estava aqui até conversando sobre isso com a tua mãe, que era melhor de repente esperar para ver a explicação dele. Explicação dele quem? O que a senhora está falando, tia? Está falando do Daniel? Então, puxa vida, como que eu te falo uma coisa dessa? Mas, Cris, eu peguei o teu noivo com outra mulher lá no centro hoje. E o pior é que a mulher estava grávida. O barrigão dela estava desse tamanho. A senhora está brincando comigo, né, tia? Você acha que eu ia brincar com uma coisa dessa, menina? Esse teu noivo, ele não é quem você pensa. Ele está mentindo para você esse tempo todo. Deve ser casado. Casado? Não! Isso é mentira. A senhora se enganou. A senhora confundiu. Nessa hora, minha mãe entrou na conversa. Minha filha, ela não confundiu nada. Ela conhece ele muito bem. Já viu ele dezenas de vezes aqui em casa. Eu te falei, tinha alguma coisa estranha com esse rapaz. Ele sempre foi muito cheio de mistério. A tia completou: eu fui falar com eles, Cris. Fui lá para ver o que estava acontecendo, quem era aquela mulher. E foi ela mesma que falou que era esposa dele. Nessas alturas, eu já estava chorando copiosamente. Nisso, a tia ainda pegou o celular e me mostrou umas fotos que ela tinha tirado. Dava para ver nitidamente meu noivo ao lado daquela mulher barriguda. Os dois de mãozinha dada. Chorei um monte. O pai ficou ali do lado, falando que ia dar uma lição definitiva, que ele nunca mais ia esquecer na vida, no Daniel. Não iria deixar homem nenhum fazer a filha dele de boba. O fato é que depois de me acalmar pelo menos um pouco, peguei o celular e liguei um monte para ele. Só que ele naturalmente não me atendeu. Pedi para a tia me mandar aquelas fotos e mandei para ele, exigindo uma explicação. Só que ele nem chegou a ver. Pelo menos, nenhuma mensagem ficou marcada como visualizada. E naquele mesmo dia à noite, a foto do seu perfil simplesmente desapareceu. E aí mesmo é que eu não consegui mais entrar em contato com ele. Ligava, só dava fora de hora, desligado, mandava mensagem, a mensagem não era entregue. Acho que não preciso falar, né? Como tinha sido descoberto, pego no flagra, ele preferiu tirar o time de campo em vez de me dar uma explicação. Trocou de chip, saiu da minha vida do mesmo modo covarde possível, como tinha entrado. Sem sequer falar comigo uma única vez.
sem me dar uma explicação que, na verdade, não ia servir para nada, mas pelo menos denotaria, sei lá, algum respeito, pelo menos por mim. Olha, até hoje eu não acredito que isso realmente aconteceu. Não acredito porque é uma coisa tão fora de qualquer propósito. Às vezes eu penso em tudo o que houve. E sabe como que eu me sinto? Como uma viúva que não pôde enterrar o marido. Até hoje não acredito que ele tenha feito isso comigo. É como se ele tivesse entrado no oceano, por exemplo, e sido arrastado pelas ondas, e seu corpo nunca mais tivesse sido encontrado. O detalhe é que eu não sabia nem onde ficava o condomínio, onde ele trabalhava como segurança, muito menos o pensionato, onde ele dizia que morava. Parece mentira. Mas eu realmente não sabia de nada, e não sabia mesmo. Nem das coisas mais importantes. E talvez o pouco que eu sabia ainda era mentira. Não duvido. Eu nunca tinha sequer conversado por telefone com a mãe dele, ou com o pai, ou com uma das irmãs. Segundo ele, moravam todos numa cidade do interior de Minas Gerais. Será que é verdade? Ou ele inventou até isso para encobrir a vida dupla que levava? Talvez nem trabalhasse em condomínio nenhum. Inventou para justificar o fato de não poder estar sempre comigo. Ele é casado. A mulher, inclusive, grávida. Se é que já não ganhou nessa hora, né? Com certeza, ele nem deve ter perdido a aliança. Era ter jogado fora, para não correr o risco de a outra ver. Mesmo ele tendo mentido para mim o tempo todo, desde o começo, não imaginava que ele fosse sumir do jeito como sumiu, depois que a tia o flagrou no centro com essa outra mulher. Nenhuma palavra, nenhum até logo, um adeus, nada. Ele simplesmente pulou fora da minha vida, como quem sai de manhã para trabalhar e não volta. Ele nem precisava me explicar nada. Bastaria dizer: desculpa, menti para você. Foi bom enquanto durou. Só que agora chega, acabou. Você descobriu, tô saindo da tua vida. Sou casado, minha esposa tá grávida. Só isso, ou a metade disso. Mas ele não se dignou a dizer um simples adeus. Eu acho que é isso que me machuca mais de todas as coisas que me machucam. Não tem um dia que eu não chore, não só pela saudade, pela falta que ele me faz, mas por conta do modo como tudo terminou. Na verdade, nem terminou, né? Não teve um ponto final. Ficou aquela coisa assim, no ar, né? É como eu já falei, sou uma viúva que não teve nem a chance de velar o corpo do marido no caixão. É assim que me sinto até hoje. E para ser sincero, acho que vou me sentir assim para sempre. Este homem apareceu só para criar sonhos e depois destruí-los. Os sonhos mais bonitos que eu já sonhei. Depois só saiu da minha vida. Pulou fora. Saiu fora do barco, como se diz, sem me dizer uma palavra, sem me dizer sequer um adeus.